Olá, Dona Neuza, tudo bem? Estamos aqui batendo um papo, recebendo visitas ilustres. Olha aqui, ó. Aqui tem um pessoal conhecido aqui, ó. Aqui está o Lula, está o Amaduti aqui no meio, a Dorcelina Folador, a primeira prefeita do PT no Mato Grosso do Sul. Meu amigo candidato a presidente do PT. Candidato a presidente do PT. Só fazendo uma ressalva, a Dorcelina e a companheira Miriam de Porto Murtinho, foi duas prefeitas Exato, verdade, eleitas naquele ano de 1996. Também, a companheira Miriam de Porto Murtinho. Porto Murtinho, exatamente. Boa lembrança. Humberto, a esperança é vermelha, proposta para revitalizar o PT. Por que o PT precisa ser revitalizado? Por quê? Olha, assim, os debates que a gente tem feito dentro do PT, nós percebemos, e 45 anos de vida, 45 anos de história. O país, a nação brasileira, ganhou muito com a vinda do PT, com o surgimento do PT. O PT é o partido que surgiu do chão da fábrica. Surgiu do setores progressistas da igreja. Você pega setores de toda a esquerda na época que vivia na clandestinidade, parte de companheiros que viviam na guerrilha, o campesinato na época da luta da reforma agrária, que militaram no PT, setores do MDB na época, que naquela época tinha Arena e MDB. Sim. O Suplicy veio do MDB. Nós precisamos pensar os próximos 50 anos. Como que nós vamos planejar com a juventude, com os povos indígenas, com a luta da reforma agrária, trazer as nossas bandeiras e fincar elas cada vez mais firmes para as lutas futuras? Porque para nós, o Partido dos Trabalhadores ainda é o único instrumento de luta política dos trabalhadores e das trabalhadoras. E uma coisa é você disputar a eleição tendo o conforto de ter um candidato que nem o Lula, candidato a presidente. Outra coisa é você não ter o Lula como candidato. O PT não tem plano B, né? Para nós da esquerda. Não, assim, o nosso plano é Lula, né? É Lula presidente para a reeleição. Plano L. Plano L, né? Não tem... o Lula está muito bem de saúde, o companheiro sente que ele consegue fazer um movimento fantástico de forma internacional, onde ele eleva novamente o Brasil a ser destaque mundial. Enfim, são ações extremamente importantes que essa figura chamada Lula, esse estadista, essa pessoa que o país produziu, né, que surgiu da base da classe trabalhadora. O que nós precisamos fazer? Reorganizar o PT. O PT tem que voltar a estar organizado em todos os municípios desse país. Ou seja, aquela fala de você capilarizar o PT. Porque o petista, ele está em todos os lugares. O PT está nos mercados, o PT está nos bairros, está na área rural, o PT... Falta a organização nossa chegar nos petistas, para organizar essa companheirada de novo e trazer de volta para a militância. A militância tem que participar também dessa caminhada, dessa parte de execução, vamos dizer assim, do projeto que a gente foi para a rua, apresentou e continuar fazendo esse trabalho. Então, nós precisamos de um PT a nível nacional. Por que a gente defende o companheiro Walter Pomar, presidente nacional do PT? Justamente pela história que ele, a família dele, tem dentro da esquerda brasileira. O Pedro Pomar, que era da direção nacional do PCdoB, que houve uma emboscada e foi assassinado no conhecida chacina da Lapa, né? O pai do Walter Pomar. O Walter é nascido dentro do PT, tem história do PT, tem um posicionamento, e aí a gente fala a esperança vermelha. Nós da esquerda, nós defendemos o diálogo, nós defendemos a democracia, nós defendemos a vida, até porque a maioria dos companheiros e das companheiras de esquerda traz aquele sentimento do pai, da mãe, que traz dentro do coração o respeito ao próximo, o respeito à partilha. Então, é esse o sentimento que a gente carrega, que a gente tem, e que a gente tem que defender, né? Que o Partido dos Trabalhadores tem que fazer a defesa e ter a capacidade, a coragem, a ousadia de fazer os embates, os enfrentamentos que nós vamos ter pela frente. E esse enfrentamento passa pela eleição do ano que vem. Você acha que o PT errou no ano de 2022, quando apoiou o Rio no segundo turno? Não, de forma alguma. Nós ficamos, eu particularmente, é uma coisa assim, que às vezes, mas você é da esquerda? Não, mas peraí, vamos fazer alguma a nossa candidata não foi para o segundo turno. Sim. No segundo turno, eu me senti como se estivesse em cima de uma frigideira, queimando, eu pulando com os pés, mas se eu pulasse da frigideira, eu caía dentro do fogo. Compreende? Então,
Nós optamos, enfim, eu pedi voto pro Riedel no segundo turno. Né? Eu fui a favor do PT compor o governo Riedel. Até por conta que, se você for analisar, o PT deu a vitória pro Riedel no segundo turno. E ele mesmo reconhece isso em algumas falas que ele faz. Porém, a partir do momento que você vai compor um governo, eu particularmente esperava uma secretaria para ocupar o espaço do poder, do governo, com poder de decisão, com poder de encaminhar as coisas. Isso não aconteceu. Aí de lá para cá você percebe que a segurança pública do estado do Mato Grosso do Sul vem sendo utilizada a serviço dos fazendeiros. Quer dizer, os companheiros sem terra são agredidos pela segurança pública de forma sem um mandato judicial, sem nada. Né? Os nossos irmãos indígenas, da mesma forma, não é diferente. Você percebe que o governo vem precarizando a saúde, a educação, a área social, vem tendo uma certa precarização para chegar no momento da eleição nos municípios, fazer asfalto em tudo quanto é município, asfaltar as cidades todas, muito dinheiro para os candidatos dele, e assim massacrando a oposição. Então, para nós, hoje, depois desse período, a gente percebe que, e a gente já vem alertando há algum tempo, através da nossa deputada companheira Gleice Jane, que a gente já vem alertando os companheiros do PT, o governo, infelizmente, vem criando problema para a nossa base e para o nosso povo. Então não dá para fazer parte. A gota d'água foi ele fazer a defesa em defesa da anistia de 8 de janeiro. Então, assim, chega, né? Não dá. Nós temos que preparar, já deixou claro que não apoia o presidente Lula, nós temos que sair daqui do nosso PED, da nossa disputa, vença quem vencer. Nós temos que sair unidos, unificados, para ter candidatura própria ao governo, seja uma candidata, seja um candidato, para que a gente saia fortalecido para eleger o companheiro Wander, senador da República, mas nós queremos o companheiro Wander, senador do Lula, né, que seja, não do Rio, mas que seja o senador do Lula, que seja o senador dos povos indígenas, enfim, da nossa gente e do nosso povo. Uma certo. Bancada federal fortalecida, uma bancada estadual fortalecida, e fazer um grande debate, então, construir um grande projeto com o povo. Deixa o meu internauta entender aqui. Você é candidato a presidente estadual do PT, o Wander é candidato a presidente estadual do PT. Isso. Você apoia o Wander, candidato ao Senado da República? Lógico. O Wander defende o diálogo com o Riedel. Isso. Esse é o PT. Esse é o PT. Essa é a nossa democracia interna. Não tem problema nenhum. O Wander, eu já fiz campanha para deputado federal para o Wander, enquanto prefeito. O Wander ele tem um serviço prestado no estado do Mato Grosso do Sul para os municípios, fantástico. Os recursos que ele traz para o estado do Mato Grosso do Sul trabalhador. Nós temos que reconhecer, não tem, né? O problema, na realidade, que a gente enfrenta hoje é de como a gente vai caminhar, né? Como que a gente vai se posicionar. E a democracia do PT nos oferece isso. Sim. Que o momento é a gente fazer esse debate, nós, de forma fraterna, olhando um no olho um do outro e tentando convencer os companheiros de qual o caminho que realmente a gente deve seguir. Nós não podemos podar a militância do PT de participar desse debate. O debate. Entendeu? Sem dúvida. Dia 6 de julho. Dia 6 de julho, todos os filiados do PT, onde o PT estiver organizado, vai estar elegendo as direções municipais. Aqui em Dourados, por exemplo, houve um consenso, tem chapa única e a candidata única é a companheira Rosa, a candidata presidenta do PT e a chapa. No estado tem 2 candidatos, o companheiro Wander e o Humberto Amaduz, que sou eu. Né? 3 chapas tá apresentando. E como que, olha a democracia do PT, das 3 chapas, as 3 chapas vão ocupar espaço no diretório estadual, na executiva estadual. De que forma? Percentualmente a votação que tiver cada chapa. Entendi. Você entendeu? Então o PT não é isso, ganhou, levou, os outros ficam de fora, não. A nossa discussão... Contempla todo mundo. Quer dizer, o PT se fraciona no debate da eleição e se reunifica depois da eleição. Exato. Assim, e continua unido. Continua, porque assim, aí vence a maioria, porque é para isso que tem as plenárias, para isso que tem os congressos, para isso que nós temos o nosso estatuto, que às vezes a gente tem algumas dificuldades, mas vem sendo encaminhado e vem sendo feito. Né? Porque hoje é o partido que mais... É o segundo partido que arrecada. Nós temos que... Não pode ficar na mão de um grupo só. Nós temos que socializar isso. Tipo um orçamento participativo dentro das finanças do PT. Tá bom, então. Dia 6 de julho aqui, ó. A proposta do Humberto é essa. Seja bem-vindo, boa sorte. Obrigado. Um abraço. Obrigado pelo carinho mais uma vez, pelo espaço. Porque você sempre, de forma democrática e carinhosa, nos recebe aqui.